Bom dia a todos. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar falando para vocês ali o nosso case, né? Eu vou procurar ser bem objetivo e passar com detalhes o funcionamento da nossa companhia. Bom, depois de todo esse overview, essa apresentação da Caixa Econômica Federal, Abrainc, né? Eu acho que fica bem evidente que nós estamos hoje, nós estamos num evento que a gente pode até comemorar o dia de hoje, né? Esse destravamento da questão do funding. Então, a tensão que a gente estava vivendo até ainda há pouco, eu acho que agora nós temos um horizonte mais claro. Bom, eu vou passar um pouco aqui da nossa característica. Nossa principal característica, nós somos uma empresa do interior do Brasil, nós atuamos prioritariamente nas regiões centro-oeste, né, interior, a gente vai estar detalhando um pouquinho mais na nossa apresentação. Então, o que eu trouxe aqui, né? O que nós vamos tentar passar para vocês? Nós operamos desde o início da criação do Minha Casa Minha Vida. Então, quando começou o programa, nós já atuávamos na classe econômica e a gente, na época, nós fizemos um pequeno downgrade no produto e adequamos no Minha Casa Minha Vida e realmente nós nos tornamos muito viável. O produto se tornou muito viável ao propósito da nossa companhia e aos nossos clientes. E o que a gente notou é que nós encontramos um nicho, né, que quando você fala em habitação popular, né, vamos lá, Minha Casa Minha Vida, necessariamente ou normalmente você já imagina habitação vertical, apartamentos, ou seja, inserção na malha urbana. E você não visualiza condomínio horizontal de casas. E é isso que nós trazemos. Na realidade, o nosso produto, nós somos conhecidos por fazermos habitação popular, condomínio horizontal de casas. E é isso que nós vamos estar mostrando um pouquinho do que nós viabilizamos ao longo do Brasil. Bom, aqui, por que esse segmento? Por que a RNI optou por focar nesse segmento? Nós, originalmente, produzíamos imóveis de classe econômica e algo de popular, mas nós produzíamos muito SBPE. E, em dado momento, nós fizemos uma mudança. Por quê? Porque esse segmento, ele é o segmento que ele é mais resiliente, é o segmento que, como foi dito até agora, inclusive pelos companheiros, é o que é a transformação do Brasil. Então, você lida com déficit habitacional. Déficit habitacional, você trata de 3 quesitos, né? 3 pontos. Quem casa, quer casa. Quem descasa, precisa de casa. E quem sai da casa dos pais também procura. Então, é o primeiro imóvel. O primeiro imóvel, ele surge nessas 3 possibilidades. Então, é por isso que nós dissemos que é sempre resiliente à crise e é um fator de oportunidade. Quais são as vantagens competitivas da RNI? Bom, quando se fala em upgrade de quem tem um imóvel popular, né, quem tem um apartamento, que também foi o primeiro imóvel adquirido através do programa, enfim. O upgrade, normalmente, é você trocar aquele apartamento por um outro apartamento um pouco maior. No caso do produto casas, né, condomínio fechado de casas, o que a gente viabiliza é que uma casa, normalmente, um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, ele tem média de 44 a 52 metros. Né? E essas casas, elas estão num terreno de 118 a 122 metros quadrados. Então, normalmente, esse upgrade, o primeiro upgrade, acontece exatamente naquela área, seguindo, obviamente, os padrões construtivos e as regras e licenciamentos da prefeitura e da convenção de condomínio. Ele faz o primeiro upgrade, ou seja, ele faz uma ampliação, uma melhoria no imóvel. Tá? Então, é isso que é um diferencial que você consegue já dentro do próprio produto, dentro do próprio condomínio, já propiciar. E, obviamente, que depois ele pode, sim, partir para um imóvel de uma característica bem mais interessante, maior. Então, para a gente desenvolver esse produto, é óbvio que você construir apartamentos é mais rápido, você lida com viabilidades já praticamente não, 100% das viabilidades e diretrizes existentes, você só vai lá, pega a diretriz da prefeitura e inicia o projeto. No nosso caso, eu vou mostrar aqui que a gente passa por alguns steps
que torna um processo um pouco mais trabalhoso, mas no final também é isso que nós conseguimos proporcionar aos nossos clientes. As oportunidades que nós temos no Brasil, já falamos bastante aqui, acho que é o déficit habitacional, enfim, a perspectiva positiva do mercado, e agora o IPCA e uma série de coisas que estão vindo aí, série de coisas boas, né? Então, estamos retomando, o Brasil está voltando, e voltando com força. Especificamente do Minha Casa Minha Vida, né? Então, esse produto do Minha Casa Minha Vida, ele proporciona para a companhia, né, para os seus investidores, uma margem bruta nos arredores de 30%, entre 28% e 30%, 32%, 33%. É fatal que você tenha, é necessário que você tenha um double check, ou seja, um credit score bem definido e bem montado dentro da companhia. Você faz o primeiro embate com seus corretores e os clientes, e você já enquadra esse cliente. Depois você inicia o processo de repasse na planta, na caixa. E não se lança empreendimento nenhum, fizemos muito disso no passado, aliás, o Brasil fez, lançassem o PJ contratado e depois cuidar da contratação. É difícil e é muito arriscado. Como eu disse, o produto condomínio fechado de casas, ele possibilita um upgrade. E esse upgrade ele vem no imóvel, como eu disse, na característica do imóvel, e inclusive na precificação. Os nossos condomínios de casas têm um alto índice de desenquadramento pós-entrega. Então, um ano por aí após a entrega, normalmente os imóveis desses condomínios fechados, ele sofre um valuation que às vezes ele acaba desenquadrando Minha Casa Minha Vida. Tá? Sendo repetitivo, mas sempre deixando bem ratificado isso, venda só com crédito aprovado. Não dá mais para você vender com a expectativa de melhorar a condição do cliente. É óbvio que tem cliente que está em processo de 6 meses de registro, tal, aquela coisa arada toda, mas não dá para você contar com um enquadramento pós-venda para tentar uma solução de crédito. Tá? Aqui, quando a gente fala em condomínio fechado, né, condomínio horizontal de casas, a gente não tem como fugir de adquirir sítios, fazendas na franja da cidade. Nenhuma das áreas nós vamos encontrar inserida na malha urbana. Então nós negociamos, como está aqui, a gente olha alqueires e depois transforma em metros quadrados. Então é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês, de como funciona esse processo, de uma maneira bem rápida, porque às vezes, né, a nossa companhia e outras loteadoras, né, no caso, porque primeiro você faz o loteamento para depois fazer a incorporação, você passa no mínimo 2 anos trabalhando numa área, né, para transformar ela em um RI, né, um registro de incorporação. Então, é aí que está, às vezes, o time, né, de uma retomada, de um início de um projeto. Às vezes, a gente adquire uma área e só daí 2 anos que vamos ter ali o lançamento de um produto, não é verdade? Então, é isso aqui que a gente vê quando nós estamos idealizando e montando a viabilidade de um produto em determinada região. Aquisição da área. Aquisição de área, hoje em dia no Brasil, a não ser que você tenha um preço muito, mas muito convidativo mesmo. Primeiro pré-requisito, permuta física ou financeira. Isso é essencial para TIR do negócio, senão você começa a largar parte do seu retorno na assinatura da escritura da área. Né? Então, permuta física financeira. Um outro ponto, por nós estarmos sempre adquirindo áreas com essas características, negociando com famílias, né, às vezes até que foram agricultores, normalmente, sim, agropecuaristas e tal, do due diligence muito forte em cima, para você não ter problema nenhum. Um outro ponto também é que quando você adquire essa área, você vai na prefeitura buscar as diretrizes para aquela região e saber qual é o vetor de crescimento da cidade, se aquela área está inserida no vetor de crescimento, né? E o que vai acontecer, e qual o time disso aí. Tem áreas que às vezes você opciona ela e você consegue viabilizar ela daí 5 anos, 6, 10 anos. Mas isso tudo você já adquire com essa expectativa, não imaginando que você vai fazer isso no ano seguinte. Um outro ponto também, essas áreas, né, a gente não tem como, e isso também faz parte da nossa estratégia, nenhum projeto nosso, nenhuma área, nenhuma cidade, nenhuma micro-região, vamos dizer assim, eu posso chegar e comprar uma área que me possibilite lançar um único projeto. Essa área tem que permitir, no mínimo, 2 a 3 ou até 4 rollouts. Ou seja, eu adquiro uma área de
Exemplo, 200 mil metros, eu quebro ela em 3 de 60 e poucos mil metros. E a cada período eu vou lançando novos condomínios, né, novos empreendimentos. Então, eu tenho que ter sequenciamento. Diferente de quando eu estou fazendo, e nós fazemos também, mas em menor escala, verticais. Eu adquiro uma área X, na malha urbana, vou lá, lanço 1, 2, 3 ou 4 torres, entrego e pronto. E isso não necessariamente eu preciso de uma área ao lado, rollout e tal, enfim. Isso é para fins de custo também, tá? Custo e a infraestrutura, porque a infraestrutura para esse produto nosso, ele tem que ser muito bem negociada, tá? Os levantamentos ambientais, lógico, né? Estamos falando do Brasil, a gente tem aí, né, nossas discussões, porque é óbvio que qualquer área com essa dimensão, nós vamos passar por questões ambientais, compensações, verificações, enfim. Isso é muito, às vezes, é muito doloroso, né? Às vezes a gente passa por discussões de a árvore específica, enfim, às vezes alguma nascente. É óbvio que tudo isso é respeitado, tudo isso é negociado de acordo com as previsões legais, enfim, mas mesmo você fazendo dentro de tudo aquilo que preconizam as regras, previsões legais, às vezes demora um pouquinho, né? E às vezes também você tem que tomar um café com o Ministério Público, né? Então tem um double check ou triple check, né? Bom, aí você começa, né, passando por todas as questões, plano altimétrico, viabilidade e tal, você começa a fazer os números do negócio, né? Então você começa a colocar na planilha, você já entendeu o que você vai ter que fazer naquela região, então você começa a planilhar. E aí você começa a fazer aferições, ou seja, você não consegue fazer uma sondagem quando você está nesse período aqui. Aí você inicia a sondagem, porque o que está embaixo do solo também é interessante. Às vezes uma área ela está muito boa, você idealizou tudo certinho ali, mas embaixo da terra ali você encontra uma bela de uma rocha. Então você vai ter que, às vezes, até destratar a área, né? Está aí a vantagem de você não estar adquirindo área. E você está, sim, fazendo a permuta. E a permuta, quando você negocia com o terrenista, você tem que ter todas as possibilidades de saída do negócio. Tá? Se inviabilizou, mesmo no momento do RI, né, você vai e devolve a área. E perde o que investiu, obviamente. Bom, e aí nós temos também um outro ponto, topografia. Também faz parte das características do solo para você seguir. Temos também aquela questão que eu citei, da localização, urbano-rural. Então, nós temos que identificar isso aí e transformar em urbana, ou seja, de ITR ela passa a ser IPTU. O valor da venda. Todo e qualquer produto, em todas as cidades, nós fazemos pesquisas, inclusive o Guilherme da Brain, nós já consumimos os trabalhos dele, por sinal, muito bem feitos, para a gente entender se o nosso produto, se nós temos o cliente, a quantidade de cliente, a característica de renda. A gente busca bastante a renda formal, porque mesmo sendo aceito e notando que o Brasil tem uma informalidade muito grande na renda, mas é um pouco mais difícil você fazer o repasse de um cliente quando a formalidade dele é uma composição de renda. Mas tudo tudo é factível, mas a gente prioriza, faz pesquisa de mercado para saber se está tudo enquadradinho para a gente conseguir viabilizar o projeto. Bom, aqui é basicamente uma questão visual, né? Então, a gente vê que nós temos... Esses são empreendimentos que nós já executamos, né? Isso aqui, no caso, é Pacatuba, que é RM de Fortaleza. A gente faz um projeto, então, a gente vai notar pelos telhadinhos vermelhos, né? E fica um master plan, ou seja, um rollout. Esse rollout é o que aconteceu agora, no caso, o lançamento do novo produto. Até por uma característica, uma atualização que tem no produto, o telhado mudou de cor. Mas é isso que a gente faz. A gente vai criando... A gente brinca, né, às vezes, que a gente cria novas cidades, né, novos bairros. E é verdade mesmo. Tá? É isso que nós fazemos. Depois de tudo isso feito, aí nós iniciamos o processo do quê? Né? De aprovação. Né? Nós fazemos todos os projetos legais, e depois começam a parte dos projetos legais, executivos, compatibilizações, complementares. Então,
nós discutimos projeto de viário, esgoto, energia, áreas públicas, áreas comuns, enfim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Nós desenvolvemos bairros. Estudo de massa, ou seja, o que vai ser acoplado dentro daquele master plan. As aprovações, então, está aí o GRAPROAB, né, que a gente, Estado de São Paulo, a gente passa por ele, né, invariavelmente, nós temos. E aqui, o que vocês vão notar, projeto executivo, complementares, como eu disse, o orçamento analítico, então, não dá para errar o orçamento, isso é básico, né? A gente chama que isso é higiênico, não tem como você ter um orçamento só com premissa e lançar um projeto com premissa, você tem que ter o orçamento analítico precificado, né? As compatibilizações, as normas técnicas, que são básicas, né? Também enquadramento, e isso aqui que é interessante. E nós, em 2013, a nossa companhia, nós demos nós saímos do programa do Minha Casa Minha Vida e fomos fazer alguns loteamentos. Fizemos alguns loteamentos. Por que nós fizemos? Porque as áreas que nós temos para fazer o nosso produto, elas são loteamentos. A gente faz primeiro 6766, que é a lei de loteamento. Por quê? Porque eu crio viários. Eu tenho que criar viários, né? Então, eu faço o primeiro loteamento. Está pronto o loteamento, né? Aí eu faço o quê? 4591. Aí eu faço uma incorporação imobiliária em cima daquele loteamento, onde estão lá os lotes de 118 a 122 metros quadrados. Condomínios fechados, regra de condomínio, pronto. A partir daí, então, entendam o seguinte, para eu sair dessa linha 6766 e já está para 4591, é bem trabalhoso, né? Então você tem que fazer as duas coisas. Então por isso que em dado momento, quando nós saímos do Minha Casa Minha Vida, a gente fez alguns loteamentos. Nós fizemos a 6766 e lançamos, tá? E hoje nós voltamos full no Minha Casa Minha Vida, exatamente com os produtos originais da companhia e pelos quais nós somos conhecidos. Aqui, então, basicamente uma mini cadeia de valor. Essa é a fachada das nossas casas. Elas são todas executadas em forma de concreto, tá? E é um produto que ele é conhecido, e quando fala, né, quando se fala no mercado, em todas as instituições, RNI, ou seja, Rodobens Negócios Imobiliários, as pessoas já falam, é aquela empresa que faz as casinhas, né? Fala, casinha não, faz as casas, né? As casas, condomínio fechado, portaria, lazer. Então, essa é a principal característica, e elas são assim, e pasmem, nós fizemos uma pesquisa, depois de 10 anos de operação, nós imaginávamos, né, que viria muro de desejo, não, nós gostaríamos que a casa fosse mudada, não sei o quê, parece incrível, mas deu majoritariamente, a pesquisa deu que o produto é esse, o cliente gosta exatamente dessa casa objetiva, ela é uma casa objetiva, você entra nela, você olha ela, ela é muito, muito acoplável, né, não sei se esse é o termo, ao que o cliente que está buscando a primeira moradia, e cliente com característica de que não gosta de morar em apartamento e nem inserido, ele gosta de lugar mais amplo, mais aberto, né, condomínio fechado, no final do dia, utilizar alguma infraestrutura um pouco mais light, né, mais tranquilo. Bom, o lançamento, basicamente, a gente segue aquilo que todo mercado segue. Não se lança empreendimento nenhum sem fazer represamento de leads. Utilizamos muito o digital, tá? Então, não tem essa de falar, não, só SBPE, só médio alto que compra e acessa pela internet a intenção de compra. Negativo, 33% do nosso share, do nosso share de vendas já está vindo pelo digital. Então, 33% no segmento Minha Casa Minha Vida sendo originado através do digital é importante. E é óbvio que isso proporciona o quê? Lá na nossa despesa, na viabilidade, a despesa comercial, o percentual já começa a ficar um pouco mais interessante. Então, a gente faz o represamento, partimos para contratar o PJ, como eu disse, faseamento comercial. Outra coisa também que nós aprendemos, nós sofremos muito, a gente lançava lá no início do Minha Casa Minha Vida, um empreendimento com 600 unidades, lançava 600 numa tacada só. É óbvio que lá atrás
acontecia muita coisa que não acontece mais hoje, né? Graças a Deus. Mas um empreendimento de 600 unidades, hoje, a gente faseia ele, no mínimo, em 3 fases, no mínimo. Faz a contratação do PJ direitinho, faseado, calibra a primeira fase para poder não machucar a viabilidade em termos de infraestrutura comum, que tem que suportar. Enfim, repasse na planta, como eu disse. Temos aqui a questão também da demanda mínima, então a demanda caracterizada, como a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil exige, para viabilidade. Aqui nós temos a demonstração de que 100% das nossas obras, das nossas casas, são construídas com forma de concreto. Então nós fomos a primeira empresa que lá atrás trouxe a forma de concreto para o Brasil. Pagamos o ônus de ter começado o produto, tivemos muito problema de patologia. Hoje já virou commodity no Brasil, né? Então mas nós utilizamos, nós temos 100% dos nossos empreendimentos de casa são executados na forma de concreto, barateando e agilizando o custo. Início de obra sempre começar quando você tiver equilíbrio de vendas. Repetição, é óbvio, produto Minha Casa Minha Vida não permite tailor-made, você tem que trabalhar a repetição. Tá? Prestador de serviço, nós trabalhamos com terceirização de frente de trabalho, isso ajuda também muito na questão de baratear, né? Sempre muito atento às NRs, né, para tomar muito cuidado com a questão da analogia ao trabalho escravo. A gente tem tido muito cuidado quanto a isso. Retenção técnica, nós temos que ter retenção técnica, até porque se um prestador de serviço passa por algum problema, você acaba tendo que tirar ele, e você tem que ter grana suficiente para dar continuidade. Medição, um cronograma sempre conservador. A gente sabe que dá para executar mais rápido, mas a gente não contrata o mais rápido, a gente coloca a gordura na execução sim, até porque eu tenho uma parte A do cliente para ser absorvido durante obras. O Habite-se. Sempre a gente faz a certificação da construção para passar para a comissão de moradores, ou seja, por condomínio, porque senão tem a velha história do pós-obra, e a gente tem um dos menores índices de patologia pós-obras. Tá? Então, a modelização do produto, como eu disse, né, é isso. 2013, nós éramos desse jeito, as unidades habitacionais. 2018, estamos ali. Apenas o telhado e alguns detalhes relativos a desempenho, conforto térmico e uma pequena fachada. Ok? Então, aqui um resumo da nossa companhia, mais de 27 anos, e o que nós já produzimos e vamos continuar produzindo agora no Brasil. Estamos em franco crescimento, retomado, estamos no interior do Brasil, tá? E a nossa principal característica, somos uma empresa low profile, uma empresa que tem 35% de free float, 65% fechado, e a nossa característica sempre foi de trabalhar em cidades em torno de 200 mil habitantes, e onde hoje, atualmente, o teto do Minha Casa Minha Vida é de 160 mil até 230. Prioritariamente, os nossos produtos, eles são enquadrados no faixa 3 e faixa 2 no final. Então, a gente consome pouco subsídio, tá? E é credit score puro. E a gente tem tido dentro dos nossos empreendimentos em torno de 20% a 25% de SBPE. Então, o cliente que adquire não necessariamente ele consome ou subsídio ou taxa do Minha Casa Minha Vida. Ele já entra financiando SBPE. Tá? Então, de maneira bem objetiva, esse é o nosso case. E agradeço a todos vocês e estou à disposição para responder perguntas.